Amém. Amados, então, nós vamos continuar. Mais uma vez eu queria ter mais uma palavra de oração, porque é para, mais uma vez, a gente está debruçando sobre as Escrituras e que o Senhor nos ajude mais uma vez. Pai, ser conosco agora nesse segundo tempo, continua abrindo a Tua Palavra. Nós confessamos a nossa impotência e a nossa insuficiência, Senhor. Que Deus nos veja debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém. Nossa única base para estar diante de Ti é a preciosa obra do Teu Filho, Senhor. Enche-nos do Teu temor, enche-nos da alegria também que vem do Teu Espírito, à medida que o Senhor nos falar. Edifica-nos por amor de Ti mesmo. Para a glória do Senhor, nos instrua. Todos estamos aqui dependentes de Ti. Nenhum de nós tem nada em si mesmo, mais uma vez, confessamos isso, Senhor. Só o Senhor é que edifica a Tua igreja. Amém. Só o Senhor recebe glória, porque só o Senhor é o eleito de Deus. Amém. Nós nos alegramos, nossa alegria é nos esconder em Ti. Que o Senhor apareça e nós fiquemos escondidos, Senhor. Sim. Esse é o nosso desejo. Sim. E nós entregamos esse tempo nas Suas mãos Amém. e pedimos que o Senhor afaste o inimigo e toda interferência que venha dele. Envergonha-o mais uma vez e glorifica a Ti mesmo, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, então vamos agora. Os irmãos viram que lemos já Daniel capítulo 7 da outra vez, mas nós não nos detivemos no texto de Daniel ao longo da leitura. Vamos retornar no capítulo 7 de Daniel e daqui fazemos o seguimento então com outros textos que eu vou pedir para lermos e depois considerarmos. Então vamos ler Daniel 7, versículo 13 e 14 mais uma vez. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós lemos também o versículo 21. Vamos ler de novo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Vamos também para Isaías. Vamos começar em Isaías capítulo 2. Qual capítulo? 2. Isso. Versículo 1 ao 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Também vamos para o capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 até o 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. E agora mais um texto em Jeremias 23. Versículo 5 até o 8. Do 5 ao 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa, Yahvé Tseknu. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde as havia arrojado, e habitarão na sua terra. Irmãos, então, nós havíamos parado e iniciamos aqui em Daniel 7, onde é dito, por revelação de Deus ao profeta Daniel, o que vem a ser o entendimento, dentro do espírito da profecia, do significado de reino dos céus. Isso é muito importante nós sabermos, porque já queria dizer para os irmãos aqui antecipados, se nós estudarmos, por exemplo, o estudo vida de Mateus, do irmão Nicholas Lee, ele já traz essa ideia ali presente, né? Ele fez com muita clareza que o reino não é um assunto tão simples dentro da Escritura. Por isso você vai encontrar versículos mostrando que a igreja cumpre uma etapa do reino, como uma transposição de uma era para outra, e ela já desfruta de uma certa realidade.
Na teologia isso é chamado de escatologia. Mas quando na teologia se fala de escatologia, a redenção escatológica de Cristo, os teólogos, como por exemplo Hermann Hildebrandt, eles não estão falando só dos últimos 7 anos dessa era e os eventos proféticos que têm que acontecer. Visto que eles enxergam com muita clareza que a igreja cumpre uma parte da etapa final do propósito de Deus, o que eles chamam de escatologia é aquele escatos que aparece já no texto de Hebreus capítulo 1, quando diz ali: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, o termo é escatos. Então, existe uma escatologia que diz respeito ao tempo final do propósito de Deus. De acordo com o autor de Hebreus, e Paulo também em Romanos 13 vai deixar isso claro, essa etapa final da alvorada, do nascer do dia, já começou desde a ressurreição de Cristo. Certo? Assim como a luz do sol, quando você vê de manhã, o sol ele vai nascendo. Você não viu ele aqui no céu ainda, governando em todo o seu esplendor. Mas você sabe, baseado no fato de que o sol já apareceu, que essa luz vai irradiar totalmente. Então, o que a igreja é de escatos nesse sentido? Ela já é a antecipação, em parte, do que será a realidade plena no futuro. Então, nesse sentido, a igreja é o reino. Está dando para entender? Por isso que há versículos na Bíblia que vão falar do reino de forma presente aqui agora. Mas isso não é toda a plenitude do que a Bíblia chama de reino. Então, os autores como o irmão Demi Penton, Robert Correia, o irmão William Lee, nos seus estudos eles deixam bem claro isso, né? Que o reino tem uma fase de realidade, que agora nessa era está em mistério, e haverá uma parte de plenitude em manifestação dividida em 2 sessões. Amém. No gráfico da versão restauração, os irmãos podem ver o irmão Lee já desenhando ali toda essa realidade presente dentro do gráfico, né? Mas o que nós estamos interessados em ver é como que da fase de transição entrará a plenitude. Então vai ter aspectos que nós tocamos no que a igreja é, trazendo a realidade do reino. Por outro lado, queremos ver, irmãos, para que no nosso coração seja acendido o fogo do Maranata, o que será esse reino que ele tem preparado para nós. E como eu falei, não é uma coisa de curiosidade, nós não estamos aqui por especulação curiosa lendo textos da Bíblia. O motivo de nós atentarmos com a palavra profética, diz Pedro, é que ela brilha como uma candeia num lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nosso coração. Então, no nosso coração, o que é a estrela da alva? A estrela da alva é a estrela que surge, indicando que vai amanhecer o dia. A esperança que a palavra profética traz é essa luz. Nós vamos nos debruçando nela, e aí, no nosso coração é gerada a expectativa que o dia vai amanhecer. Entendeu? Essa é a função da palavra profética de Deus. Sem ela, irmão, a igreja não tem norte, não sabe para onde Deus está caminhando. E nós vamos esfriando, nos entregando ao mundanismo dessa era presente. Foi quando a igreja negligenciou essas coisas, começou a espiritualizar a profecia, fazer um monte de coisa errada, nesse sentido de interpretação bíblica, foi que o amor pela vinda do Senhor acabou. Porque se tudo que nós vamos fazer aqui tem a ver com o reino agora, aí começou a se reinterpretar a parábola do fermento, a parábola da mostarda, e tudo passou a ser positivo. E nós temos que entrar, e nós temos que fazer esse mundo virar o reino. Então, para que Jesus tem que voltar? Estou muito bem aqui. Mas o estudo da profecia, como diz o irmão Pedro, nos livra dessa ilusão. Nos livra da ilusão, irmãos. E acende o fogo do Maranata no nosso coração. Nós estamos estudando isso aqui para que o nosso coração seja desejoso de que isso venha. Porque quem prometeu é o Deus vivo. Não foi um homem que falou essas palavras aqui. Isso aqui vai cair por terra de jeito nenhum. Então o aspecto do reino, conforme nós vemos em Daniel 7, ele é dividido em 2 partes. O reino futuro, ele está dividido em 2 partes, a seção celestial e a seção terrena do reino messiânico. Vamos voltar em Daniel 7 então, irmãos, para a gente fazer o segmento a partir dali. E depois das profecias de Isaías e Jeremias que nós lemos. Aqui, Daniel tem a visão dos 4 impérios,
que estariam presentes no mundo, até que Israel voltasse a ocupar o status de nação primogênita, que ele havia perdido. Tanto as 10 tribos do norte perdeu, como as 2 tribos do sul também não estavam em condição muito melhor. E aí Daniel profetiza o que Jesus vai chamar em Lucas 21 de o tempo dos gentios. Uma expressão muito importante que não pode ser confundido com plenitude dos gentios em Romanos 11. Uma coisa é o tempo dos gentios, outra coisa é a plenitude dos gentios. Uma é uma coisa, a outra é outra. Irmãos, eu não vou citar aqui por causa do tempo, nós temos que avançar, e o meu tempo aqui, a parte da tarde é um pouco mais curta, mas os irmãos lembram que em Êxodo 4, como nós lemos em Formosa, Deus havia designado por meio de Abraão a nação de Israel para ser o seu filho. Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, versículo 20 em diante, vai aparecer lá. Israel é meu filho, meu primogênito. Agora deixa ir meu filho, o meu primogênito, senão eu matarei teu filho, teu primogênito. Quando no Antigo Testamento um rei tinha um filho primogênito, a primogenitura era dada para esse filho. Aliás, a herança do pai era dada para esse filho. Se o pai fosse um rei, o filho herdava o reino. Se houvesse, como também no princípio patriarcal, o chefe da casa ou o chefe tribal era também o sacerdote. Claro, depois da lei de Israel, do pecado do Sinai, isso foi dividido, mas a intenção original, você pode ver Abraão oferecendo sacrifícios, Jó oferecendo sacrifícios, porque o líder, aquele que porta a realeza, é também que traz o sacerdócio, como era a intenção original de Deus, realeza e sacerdócio. Bom, Israel então, como nação primogênita de Deus, Deus não falou assim, um israelita é meu primogênito, não, Israel, a nação, ela deveria ter, se cumprisse os termos do pacto de Deus, a supremacia de governo sobre a nação, as nações do mundo, certo? Isso é realeza. E Deus disse em Êxodo 19, quando chegou eles perto do Sinai para pôr os termos da aliança, agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e obedeceres, vós me sereis um reino de sacerdotes. Então, agora foi acrescentado o sacerdócio junto com a realeza. Israel teria a supremacia sobre todos os povos, conforme Deus deixa bem claro para eles em Deuteronômio, e eles seriam também uma nação de sacerdotes, certo? Isso é a posição deles como primogênito. Mas nós sabemos o que aconteceu. Eu estou falando tudo isso para a gente poder reler o texto de Daniel 7, tá? O que aconteceu? Israel cumpriu os termos do pacto? Não. Moisés nem tinha acabado de receber a aliança e já estavam quebrando ela ao pé do monte. Então Moisés vai e concede o perdão de Deus por eles, mas Deus fala que a partir dali o sacerdócio foi dado a qual tribo? Levi. Já na profecia de Jacó, tinha ficado bem claro que o bastão tribal, que essa é a tradução hebraica de cetro, em Gênesis 49, o bastão tribal ia ser dado a Judá. Então Judá tem a realeza, Levi tem o sacerdócio. E a porção dupla da terra, que é a porção mais rica do primogênito. 1 Crônica 5, versículo 1, diz que foi dado a José, por meio de Manassés e Efraim. Se os irmãos estudarem a distribuição da terra, os irmãos vão ver que Manassés herdou 2 porções. E Efraim se tornou a tribo mais forte do Reino Norte. Tanto é que em Oséias, esse é um segredo que a gente tem que ter quando lê os profetas menores, principalmente Oséias, quando Deus fala, Efraim está entregue aos ídolos. Deus não está falando só da tribo específica de Efraim. Ele está falando de todas as 10 tribos, mas que eram encabeçadas em Efraim. Efraim é a tribo mais forte do Reino Norte. Então, olha, a tribo mais pequenininha, que era Efraim, que era o filho mais novo de José, a quem Jacó deu a primogenitura, se tornou a tribo mais forte das 10 tribos. E o Manassés, que era menor do que Efraim na ordem de Jacó, mesmo assim, era tão forte que ficou com dupla porção de terra. Então, nos filhos de José, a parte mais preeminente da primogenitura ficou com José e com seus 2 filhos, com Manassés tendo porção dupla de terra e com Efraim sendo a tribo mais forte das 10 tribos do Reino Norte. Deu para entender, irmãos? Então aí você tem a primogenitura de Israel, Jacó, distribuída nessas tribos. José por meio de Manassés e Efraim com a porção dupla de terra, Judá com a realeza e Levi com o sacerdócio. Agora, irmãos, se Israel é a nação primogênita, embora isso é assim agora devido aos arranjos de Deus pela falha deles, Deus deseja que todo Israel
que todo Israel, toda a nação, herde essas três coisas. Agora, nós sabemos que a realeza, né, é deles, que o sacerdócio será deles na porção messiânica e que a parte dupla da herança também tem que ser deles. A questão que eu faço a pergunta para os irmãos é, e aí a gente vai entrar para o texto de Daniel 7. Se a realeza, a gente entende o que é realeza, né? Um dia a nação de Israel vai ter e será sacerdote de Deus entre os povos na terra? Sim. Um dia eles serão os reis da terra? Sim. E a porção dupla que Deus havia prometido? Como é que é isso com relação à nação? Não estou falando agora com relação a José, tá? Que foi o primogênito de Jacó. Estou falando a nação de Israel. A eles também tinha que ser oferecida uma porção dupla de herança. Está dando para entender? O que é essa porção dupla sendo oferecida para Israel? O sacerdócio a gente sabe. É eles poderem ser um meio de Deus trazer salvação ao mundo. Isso vai acontecer, irmãos. Não aconteceu até agora porque a nação de Israel está em incredulidade, mas vai acontecer. A realeza vai ser deles porque o reino vai ser dado à tribo de Judá na pessoa do Senhor Jesus. Então vai ser deles também. Mas o que é a porção dupla? Possui a terra como reino? O que é a porção dupla? A irmã Margarida está falando? Possui a terra como reino. Possui a terra. Possui a terra. Tá. Aí Deus fez o que com eles? Deus prometeu que terra para eles? Canaã. A terra de Canaã. Mas foi só isso que Deus prometeu para eles? O que mais que Deus prometeu para eles? Que Deus ofereceu para eles na pessoa de Abraão. A tua descendência será como? Numerosa como o grão de areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Isso indica, irmãos, presta atenção nesse detalhe. Como diz o irmão Arthur, isso indica o quê? Que Deus prometeu e ofereceu a Israel a supremacia terrena e o reino celestial nas alturas. As duas coisas foi prometida a eles e oferecida a eles. Quando que Deus fez e ofereceu o reino terreno? No deserto. Se diligentemente ouvis a minha voz, eu vos levarei à terra de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Certo? E o que eles fizeram com esse oferecimento, com essa terra? Eles acataram ou rejeitaram? Aonde ocorreu o episódio da rejeição, que mudou para sempre os tratos de Deus com eles? Cádiz Barnea, no deserto de Zin. 12 espias são enviados, 2 dão relatos positivos e 10 infamam a terra. O que Deus faz então? Veja, Abraão se tornou herdeiro daquela terra com juramento, não foi? Não é o que diz Hebreus? Que ele se tornou herdeiro por juramento. O que vai acontecer com os descendentes dele? Vão ser deserdados por juramento. Eles infamaram a terra. Eles disseram: o Senhor nos tirou de uma terra que mana leite e mel. Olha, chamou o Egito de terra que mana leite e mel, para nos introduzir numa terra que devora os seus moradores, cheia de gigantes. Infamaram a terra e quiseram apedrejar o mediador e o seu capitão Moisés. Coisa séria. Aí sabe o que Deus diz? 10 vezes eles se rebelaram e eu os perdoei. Agora, segundo a tua palavra, eu os perdoei. Mas tão certo como eu vivo, e como a terra toda se encherá da minha glória, eu juro, irmãos, aí ficou muito séria a coisa. Eu juro que nenhum dos homens que infamaram essa terra a herdará. A nação entrou para herdar, herdou, mas aqueles que a infamaram, com juramento, foram deserdados. Nunca deixaram de ser povo de Deus, mas não tiveram parte na herança. Quando Deus foi oferecer a primeira porção da primogenitura, que fala de porção dupla, então tem que ser duas. A primeira parte era a terra de Israel na Palestina. Deus estava visível caminhando entre eles por meio da Shekinah, na nuvem e no fogo. E eles infamaram a terra na presença visível de Deus e na autoridade de Moisés. E foram deserdados. Mais tarde, Deus vai oferecer a segunda parte, que é o reino dos céus na sua realidade celestial. E agora Deus não está mais por meio de Moisés ou por meio de uma aparição teofânica numa nuvem. Deus está encarnado. E o Senhor Jesus começa a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse aspecto do reino que Jesus estava oferecendo era o reino de supremacia terrena apenas?
Não, tinha a ver com a parte celestial também. Israel recebeu? O que eles fizeram? Rejeitaram, assim como rejeitaram lá atrás com Moisés. E não só agora, no caso de Moisés ele foi protegido de ser morto. No caso do Senhor Jesus, eles de fato mataram. Agora, irmãos, aí o Senhor, já sabendo que essa seria a consequência, diz: o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que produza os seus respectivos frutos. Que povo é esse? A igreja. A igreja. Mas que reino que eles estão perdendo? Eles estão perdendo a parte celestial. Nunca mais a nação de Israel como nação vai ter acesso à parte celestial, como nação. Porque o indivíduo judeu que quer se converter, se torna parte da igreja do novo homem e ele pode herdar a parte celestial. Mas a nação não pode mais. A nação só vai ter restaurado para ela a parte terrena, por causa dos pactos feitos em Abraão. Mas a parte celestial eles perderam para sempre. Então, reino dos céus em manifestação tem a ver com isso. Tem a ver com a parte terrena do governo e a parte celestial. Está dando para entender? Isso é o reino. É o que a Bíblia chama de reino. Por causa da rejeição de Israel, o reino agora está em mistério. Nós vamos entender isso devagarzinho. Só estou querendo mostrar para os irmãos, para a gente poder reler aqui Daniel 7 e vermos aqui, que aqui menciona essas duas sessões do reino. As duas sessões estão mencionadas aqui. Se a gente ler o versículo 13 e 14, vamos retornar aqui. Ó. Ele fala assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Presta atenção nesse título, porque é o título que Jesus vai usar em Mateus 16, depois que ele vai para as bandas de Cesareia de Filipe. E a gente sabe que ele vai para as bandas de Cesareia de Filipe entre os gentios, porque a da sua nação o rejeitou. Então agora ele se volta para os gentios. E entre os gentios ele não fala assim: quem diz o povo ser o Cristo? No seu último texto para os judeus ele fala: de quem é filho o Cristo? Para os judeus ele fala. Mas lá em Cesareia de Filipe ele não usa o título Cristo. Ele fala: quem diz o povo ser o filho do homem? Interessante. Porque como filho do homem, o seu governo é só sobre Israel ou só sobre o mundo todo? Como filho do homem, ele é alguém que satisfaz a igreja, os gentios e os judeus, ou só os judeus? Ele satisfaz a todos da espécie humana. E agora em Cesareia de Filipe, depois de cortar os seus tratos com Israel temporariamente, ele chama a si mesmo de filho do homem. Quem diz o povo ser o filho do homem? Aqui o filho do homem vem e o que acontece? Dirigiu-se ao ancião de dias, que é o pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, essa parte aqui é a parte celestial ou terrena? Terrena, porque está falando dos povos servindo a ele. Certo? E nós vamos ver depois aqui a mesma repetição dessa verdade, só que com uma coisa implícita, como um adendo ali colocado. Olha só o versículo 21, aliás. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas não fala ainda de uma divisão, só fala que não só o filho do homem, mas os santos agora estão nesse reino também. Ali já tinha mencionado a parte terrena, os povos servindo o filho do homem. Aqui fala que os santos estão juntos também, governando nesse reino. Mas onde vai aparecer as duas partes? Agora nós vamos olhar o 27. O 27 repete a mesma coisa, mas com um acréscimo. Porque como diz o irmão Gino, em Daniel Deus faz muito isso. Deus é um pedagogo excelente, né? Como uma criancinha que está aprendendo a desenhar um homem. Você faz uma cabecinha, um pauzinho, uns bracinhos, outra coisa, isso aqui é um homem. Mas depois quando ela melhora um pouco a percepção, aí você já põe uma boquinha, um narizinho. Depois melhora um pouquinho mais, repete o mesmo assunto, mas acrescentando mais coisas. Então em Daniel Deus faz muito isso. Ele dá uma ideia geral, depois ele explica melhor a ideia repetindo ela, e depois ele explica mais ainda ela. Agora quando chega no versículo 27, ele fala: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ah, irmão, mas isso aí já estava lá. Não estava não.
é que a nossa tradução está errada. Aí eu tenho que recorrer aos eruditos, né? Como o irmão Pember e o irmão Gouveia. Quando eles estudam isso, como os irmãos que compraram o livro As Grandes Profecias do Pember, vai ver que a expressão hebraica aqui não é os santos do Altíssimo. A expressão hebraica é se traduzir ao pé da letra, né? Sem também as corrupções maçoréticas. Os santos dos lugares altos. O reino debaixo do céu é dado a quem? Aos santos, ao povo, aliás, ao povo dos santos dos lugares altos. Quem é o povo dos santos dos lugares altos? Hã? Não é a igreja. O povo dos santos, a igreja é os santos dos lugares altos, porque nós vamos reinar na parte celestial. Quem que é o povo que está submetido a esse povo dos lugares altos? Os judeus. Então o reino sobre as nações, está entendendo, irmãos? Aqui tem uma escala. As nações são sujeitas a um povo. Esse povo está sujeito aos santos dos lugares altos. Então você menciona os santos dos lugares altos, o povo que está sujeito a eles governando sobre as nações. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, governando sobre os santos dos lugares altos, e os santos que estão nos lugares celestiais, nos lugares altos, mandam no povo que manda nos reis da terra. Deu para entender? Então aqui no 27 aparecem as duas seções do reino milenar. Primeiro ele mencionou o Filho do Homem governando sobre todos. Depois ele menciona que esse governo tem duas seções. Os santos dos lugares altos e o povo que está sujeito aos santos dos lugares altos, que por sua vez domina sobre as nações do mundo. Esse é o plano de Deus. E esses santos dos lugares altos eram os santos glorificados com a glória do Senhor Jesus. E aí vai se cumprir Efésios 1, versículo 9. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. A Cristo. Mas Cristo não vai governar individualmente, ele vai governar coletivamente. É um Cristo coletivo, reinante, em glória, irmãos. Isso é o que Daniel está profetizando. Isso é o que vai acontecer. Agora nós vamos ver o desenvolvimento disso. Por que o reino está dividido em duas seções? Originalmente Deus ofereceu as duas seções para o povo de Israel. Mas eles rejeitaram em Moisés tanto a parte terrena, como também diante do Senhor Jesus rejeitava a parte celestial. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Está dando para entender? Está em silêncio. Se não estiver entendendo, fala, irmãos. A gente não tem pressa, a gente vai devagarzinho. Nem que não deve falar tudo hoje, deve ficar um pouco à noite. Se não ficar, deve falar tudo também nessas reuniões aqui. O que importa, irmãos, é que seja compreensível. Que o Senhor consiga clarear nossa percepção. Então, Israel perdeu a parte terrena, parcial em Moisés e perdeu absolutamente o reino celestial como nação. A porção dupla da herança não pode ser mais deles. E quando? Como indivíduos, eles podem herdar a parte celestial porque podem crer no Senhor Jesus e se fazer parte da igreja. Né? E aonde não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. O novo homem, né? Agora, olha só, irmãos, que interessante. Quando o povo de Israel desobedece a Deus, eles perdem o domínio sobre a terra. Quer ver? Vamos em Daniel capítulo 1. Volta aí no capítulo 1 de Daniel. E vai acontecer a partir de Daniel, do período de Daniel, uma expressão muito importante na Bíblia. Antes de um povo ser restaurado na terra, Deus passa a ser chamado de Deus dos céus. O Deus dos céus, o Deus dos céus. Só quando o povo está na terra fazendo a vontade de Deus é que Deus passa a ser chamado de novo de Deus do céu e da terra. Em Daniel 1, veja, eu não estou contando aqui a história das 10 tribos. Depois os irmãos podem ler o segundo livro de Reis, isso vai aparecer lá. As 10 tribos desobedeceram, caíram em idolatria e não se importaram com o propósito de Deus representado na casa real do rei Davi. Por causa disso, eles foram levados cativos pela Síria e dispersos por todos os lugares. Mas em Judá é dito que ainda havia coisas boas, porque ali estava o templo, a presença de Deus, estava o trono
Ou seja, de novo, sacerdócio e realeza. O templo e o trono, o templo e o trono. E Judá se apegou a isso. Então Judá se importou com o propósito de Deus. Mas a gente sabe, Satanás não parou. Ele continuou investindo por meio de idolatria, cercando o povo de Judá, até que os reis judeus também começaram a cair em idolatria. E o que aconteceu, irmãos? Por fim, a casa real de Davi fracassou também. E o reino de Judá foi levado cativo. Mas porque, mesmo com idolatria, ainda havia alguns que se importavam com o sacerdócio e com a realeza, Deus não teve o cuidado de não deixar que a Síria os levasse cativo, para dispersá-los e misturá-los. Mas eles foram levados para a Babilônia. Na Babilônia, eles vão ficar guardados debaixo de uma disciplina de Deus para purificá-los, para depois ser trazidos de volta. Porque eles se importavam com o propósito de Deus. Aqui tem uma lição para nós. Por mais que nós estejamos, irmãos, caídos, nunca vamos abandonar o propósito de Deus. Porque se nós nos apegamos ao propósito de Deus, não importa quão caída seja a nossa condição, sempre vai haver esperança. Agora, para aquele que vira as costas para o propósito de Deus, a coisa é mais grave. É verdade. Judá não fez isso. Então, ele é levado cativo. E lembra a promessa que Deus fez para eles em Deuteronômio, que eles seriam os maiores e dominariam sobre os outros reis da terra? A partir daqui, irmãos, é aqui. E por que é a partir daqui, não com o reino norte? Porque o reino norte já tinha abandonado a realmente essa situação. É com Judá que Deus está contando agora. Mas agora Judá, embora alguns se importavam, a maioria do povo não. Ele foi levado cativo para a disciplina. E aqui vai começar um tempo muito importante que a gente vai ler lá em Lucas. Vai ser chamado de o tempo dos gentios. Qual que é o tempo dos gentios? É o tempo em que os gentios governam. Israel não tem mais a supremacia, já perdeu. Está entendendo? Vamos ler Daniel 1. No ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Está vendo? Isso foi o que aconteceu. A primeira leva de cativeiro. Depois tem uma segunda leva. E depois tem uma terceira leva. Aí a cidade é destruída. Deus fica sem testemunho na terra. A partir daqui, irmãos, quem era o rei que estava governando, que fez isso na Babilônia? Nabucodonosor. Você lembra que quando Deus dá o sonho para Nabucodonosor do governo humano, qual é o metal que representa o governo babilônico? O ouro. E tinha uma coisa que eu não entendia antes de ler o irmão Pember explicar esse assunto. Eu estudava os princípios e falava assim, eu não entendo o que é isso aqui. Porque se você pegar para estudar a história, você sabe que o Império Medo-Persa foi muito maior que o Babilônia. E muito mais poderoso militarmente falando. Irmãos, o Império Persa babilônico, ele tinha exércitos de 1.300.000 homens. Como uma coisa mais fácil. Ninguém podia com ele. Uma vez é dito que o rei Xerxes se assentou sobre uma pedra. Isso quem escreve é Heródoto, historiador grego. Ele se assentou numa pedra às 6 da manhã e os soldados tinham que passar diante dele cumprimentando. Só passava e saía. Era 6 horas da tarde e pouco mais da metade do exército havia passado diante dele para cumprimentá-lo. Tamanho era o número de homens que ele tinha nos seus exércitos. Então, o Império Medo-Persa, que é representado pelo peito de prata e o braço de prata, era muito mais poderoso. Mas por que Deus chamou Nabucodonosor de cabeça de ouro? Ou seja, eu estou falando aqui, por que a prata não estava na cabeça e o ouro no peito, já que o peito era mais forte? Por que Nabucodonosor foi chamado de rei de reis? E o mais poderoso dos reis gentios até agora. Por quê? Sabe por quê? Porque ele foi o único rei que foi de modo legítimo um autocrata. O que é um autocrata? É alguém que governa sem prestar conta a ninguém. A ninguém. Nabucodonosor foi o primeiro rei gentil que o reino dele, nesse sentido de soberania absoluta, parecia com o reino do Filho do Homem. Por isso ele é representado com ouro. Ele lembrava de mim. Porque ele foi um rei que governou, irmão, sem pedir contas e sem prestar contas a ninguém. Ele era um autocrata. A quem ele queria, ele deixava viver. A quem ele queria, ele matava. Segundo a sua simples vontade. Dava um acesso de ira nele, vão morrer todos os sábios do caldeus agora. E ninguém podia resistir. Ninguém.
Então ele é a cabeça de ouro. Por quê? Porque ele foi o primeiro rei gentil que dominou sobre o povo de Deus, em primeiro lugar. Ele foi o primeiro rei gentil que teve a autocracia pura. E ele foi o primeiro rei que trouxe o império do Oriente para o Ocidente, colocando os limites do império dele no mar Mediterrâneo. Nenhum rei gentil fez isso. Você sabe o que é interessante? O reino do Senhor Jesus, nesse ano do milênio, o reino dele vai de mar ocidental até o rio Eufrates. Você sabia disso? Que a promessa de Deus é que o reino dele, a terra de Israel restaurada, vai desde o mar Mediterrâneo até o Eufrates. Isso é o domínio divino do Filho do Homem encarnado na terra. Mas Nabucodonosor fez o contrário. Ele trouxe o domínio dele do Eufrates até o Mediterrâneo. Está dando para entender, irmãos? Então ele era uma cópia, claro, uma cópia caída do reino que o Senhor Jesus vai ter sobre Israel. Por isso ele foi a cabeça de ouro. E o domínio gentil começou no mundo com ele. Israel perdeu a supremacia terrena. A partir daí ele vai ser escravo da Babilônia, escravo do Império Medo-Persa, escravo do Império Grego e escravo do Império Romano. Eles só vão ser escravos. E até quando vai durar o tempo do governo gentil sobre eles? Para que a realeza seja devolvida a eles como nação. Só até em casa do reino. Vamos lá em Lucas, agora Lucas capítulo 21. Aí a gente vai entender essa expressão que o Senhor Jesus usa. Lucas o quê? Lucas 21. Vamos ler o versículo 20 até o 24. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Tem outro detalhe, irmãos. Lucas 21 não é igual a Mateus 24. Mateus 24 profetiza o anticristo cercando Israel no tempo do fim. Lucas 21 está falando da destruição da cidade no ano 70, pelo Império Romano. E aí fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Deus havia já profetizado que Jerusalém seria desolada. Os profetas. Nós não temos tempo de ver isso agora, mas estava profetizado. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso não vai acontecer no tempo do anticristo. No tempo do anticristo, eles não vão estar cativos das nações, eles estarão na terra de Israel. Então aqui prova que esse texto não é o mesmo de Mateus 24, embora expressões sejam iguais. Você vê que aqui o Senhor Jesus não menciona o Shabá e não menciona a abominação desoladora. Ele menciona só Jerusalém cercada, porque o que aconteceu no ano 70 é só um protótipo, um tipo do que vai acontecer quando o anticristo vier. Mateus 24 trata com o anticristo, aqui trata com os judeus sendo cercados pelos exércitos romanos no ano 70. Irmão, se você estuda a história, você vai ver que esse povo judeu, nessa época aqui, eles achavam que Deus ia defender Jerusalém, igual nos dias de Ezequias. Os romanos deu um tempo para todos eles fugirem e diz que eles viam os milhares celebrando a Páscoa vitoriosamente. O povo romano falava: nós nunca vimos isso. Um povo que nós estamos dando o tempo de escaparem e eles estão, em vez de ir embora, eles estão entrando dentro da cidade. E o Senhor Jesus já tinha dito para os discípulos dele, judeus: quando vocês virem, não fiquem dentro da cidade não, porque Deus não vai proteger essa cidade. Essa cidade que rejeitou o Messias vai ser destruída. E você sabe o que aconteceu na história? É dito que quando os exércitos romanos chegaram, João, o apóstolo que cuidava de Maria, e os outros apóstolos, simplesmente, deram o pé. Não tinha um cristão morto entre os judeus que foram mortos em Jerusalém. Só tinha judeu. E Tiago, porque ele ficou para interceder pela nação. Aí quando eles mataram o apóstolo Tiago, o exército romano entrou. Parece que Deus só estava esperando isso. O exército romano entrou. E aí, o que aconteceu? Cairão a fio de espada e serão levados cativos a todas as nações. Agora olha a expressão que o Senhor Jesus vai usar. Veja em sua Bíblia aí. E até que os tempos dos gentios. A pergunta que a gente tem que fazer é, de acordo com Jesus, esse tempo estava em andamento. Quando foi que começou? Quando que a supremacia passou para os gentios? Como Nabucodonosor. Deu para entender, irmãos? Por isso ele é a cabeça de ouro.
E até que os tempos dos gentios se completem, porque tem um tempo, Jerusalém será calcada, será pisada por eles. Irmãos, isso prossegue até hoje. Jerusalém não é uma cidade do domínio judeu, ela é uma cidade internacional. Isso começou com Nabucodonosor. Sabe quem vai ser o último rei gentil que vai calcar a cidade? O Anticristo. Esse é o tempo dos gentios. Vai de Nabucodonosor até o chifrinho pequeno de Daniel. Esse é o tempo dos gentios. Israel perdeu a supremacia monárquica sobre o mundo. Irmãos, mas eles perderam o testemunho. Eles perderam o testemunho como reinado. Mas ainda havia esperança espiritual. Aí o Senhor Jesus vem e se encarna, certo? E o Senhor Jesus nasce bem no tempo de Roma, no tempo das pernas de ferro da estátua. E o Senhor começa a dar a eles o privilégio, irmãos, se eles quisessem crer, de serem feitos a parte celestial. Está dando para entender? O Senhor oferece o reino. E o que eles fazem? Eles rejeitam. Quando o Senhor Jesus veio, o Evangelho de Mateus disse que ele fazia curas e sinais, aquilo era uma conclamação do seu messianismo. Ele estava literalmente oferecendo o reino a eles. E ele começa a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se os judeus tivessem crido, se eles tivessem crido, o reino celestial, e também seria restaurado a eles o reino terreno, e teria sido inaugurado o reino celestial. Mas eles não creram. Você entendeu? Eles não creram. Eu sei que vai levantar uma pergunta assim para os irmãos, mas se eles tivessem crido, que é o que a gente falou lá em Formosa, como é que o Senhor ia cumprir a redenção? Olha, irmãos, você acha que Deus não pode cumprir a redenção? Você acha que se o Senhor Jesus tivesse inaugurado o reino, os judeus tivessem crido, depois ele mesmo espontaneamente não podia se entregar aos romanos para ser crucificado, e depois de 3 dias ressuscitado, e feito dos judeus os seus servos a enviar luz sobre todos os gentios, e a igreja viria à existência do mesmo jeito? Acontece que, como Deus já sabia que os judeus não iriam crer, na sua onisciência ele fez as profecias e deixou demarcado o que aconteceria então no tempo do fim. Mas eles perderam a supremacia monárquica do mundo, mas ainda não haviam perdido o rei. Perderam o reino, mas não haviam perdido o rei. O rei ainda veio para existir com eles. Mas por fim, Mateus capítulo 12, o que eles fazem? Eles blasfemam contra o Espírito Santo. E a partir dali, o reino começa a ser escondido deles. Eu falei para a gente ler alguns textos em Isaías. Agora vamos considerar esse texto de Isaías, capítulo 2, que a gente leu. Aqui é dito algumas coisas que devem acontecer naquele dia, né? Eu até enumerei elas aqui para não precisar. Em Isaías 2 foi predito algumas coisas. Foi predito o quê? Se os irmãos leem aí do versículo 1 ao 5 que a gente já leu, foi predito primeiro que o templo naquele dia seria erguido na altura visível e a longa distância. Foi predito que as nações deveriam viajar para Jerusalém. Terceira coisa, foi predito que Jerusalém deveria ser o lugar onde a palavra de Deus seria ensinada e de onde ela sairia. Quarto, foi dito que o Senhor deveria governar sobre as nações. Quinto, como resultado de seus justas repreensões, as nações seriam pacificadas. Né? E outra, as armas de guerra deveriam ser feitas instrumentos de arar a terra. 8. Israel deveria andar na luz de Deus. Irmãos, eu pergunto, alguma dessas profecias se cumpriram? Só parcialmente a palavra de Deus saiu de Jerusalém, porque foi de lá que os apóstolos foram enviados. Mas até agora nada. Mas por que isso aqui foi postergado? Porque o Senhor ofereceu o reino deles. O Senhor ofereceu o reino deles. O Senhor disse: arrependei-vos, porque está próximo. Está próximo, está em iminência de se manifestar o reino dos céus. Se eles tivessem crido, o reino teria se manifestado. Se eles tivessem crido, eles teriam sido feitos herdeiros
mas eles não creram. Nós temos que entender uma coisa, que talvez eu gaste essa parte com essa questão, para concluir. Essa parte, essa primeira sessão, vamos se deter nesse ponto. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais, porque apontam para ele mesmo. Mas no Evangelho de Mateus, são milagres e portentos. Por quê? Porque não estão apontando primeiramente para a regeneração, para a união espiritual com o Senhor. Estão apontando, como Mateus escreve, do ponto de vista judeu, para o messianismo do Senhor Jesus. Está entendendo, irmãos? É por isso que logo que Jesus aparece, veja, Israel já tinha perdido a supremacia monárquica, mas eles ainda tinham a esperança, como na parábola da vinha. Tudo bem, mataram os servos, mas quem sabe meu filho eles ouçam. Eles já haviam perdido a supremacia monárquica, mas não haviam perdido o rei. O rei, pessoalmente, foi enviado para, quem sabe o rei eles aceitarão. Quem sabe se eles aceitarem o rei, eles possam ser restaurados. Quem sabe? Quem sabe? E o rei veio e começou a oferecê-los o reino dos céus. E se oferecer como rei deles. Isso foi a primeira fase do ministério do Senhor Jesus. Agora, eu falei que Isaías tem esses versículos aí falando de todas essas promessas, nenhuma delas se cumpriram. Sabe por quê? Exatamente pelo ponto da rejeição que eles fizeram ao Senhor. Como eles fizeram isso ao Senhor, essas palavras não se cumpriram, mas ficou postergado, por causa do intervalo devido à rejeição. Agora, irmãos, como eu falei, eu não quero complicar, eu quero que os irmãos possam ler comigo e entender. Então vamos devagarzinho aqui em Mateus para a gente concluir essa primeira parte. Porque não adianta correr só citando de cabeça e não ler. Vamos para Mateus capítulo 3. Quando o Senhor Jesus vem, esse reino que monarquicamente já havia perdido o domínio, estava debaixo do domínio gentil, os tempos do gentil já haviam se iniciado. Mas lembra que Daniel capítulo 9 fala que 70 semanas foram separadas para o teu povo. Separadas de onde, irmão? Da onde Deus separou essas 70 semanas? Já estava em andamento, quando Daniel profetizou as 70 semanas, o domínio gentil, não estava? E o domínio gentil, de acordo com a visão de Daniel, tem que durar até o tempo do chifrinho pequeno ou dos 10 dedos da estátua. Não é verdade? Mas Deus falou assim, ó. É como se Deus tivesse... É como não, é verdade, se Deus estava dando uma chance última para o povo judeu. Desse domínio gentil que vai durar de Nabucodonosor até o anticristo, eu separei 70 semanas de anos. Se dentro dessas 70 semanas de anos o povo crê, eu posso trazer o reino dos céus e restaurar o reino Israel. Entendeu? Foram separadas, porque o hebraico fala, foram cortadas, foram tiradas de um lugar. De que lugar? Do tempo dos gentios. O tempo dos gentios já havia iniciado com Nabucodonosor. Vai durar até o tempo dos 10 dedos, que entrega o poder ao anticristo. Mas Deus separou desse tempo 70 semanas de anos. Entendeu? Para fazer tudo o que ele tem que fazer com relação aos judeus. Se os judeus crerem, eles tanto recebem de volta a supremacia monárquica, como também são regenerados e se tornam herdeiros do mundo celestial, do reino celestial. Porção dobrada. Porção dobrada. Deu para entender? E Deus faz deles sacerdotes em toda a terra. Deu para entender? Eles seriam enviados em toda a terra. E assim, irmãos, os gentios seriam regenerados e a igreja surgiria do mesmo jeito, por um outro caminho. Mas como Deus já sabia que eles não iam crer, Deus profetiza 70 semanas, o tempo que Deus separou de dentro do tempo dos gentios, e mesmo nas 70 semanas ele diz que a última vai ficar postergada. Porque eles vão matar o ungido, quando o ungido vier. Então em Mateus 3, Jesus está vindo, irmãos, com eles debaixo da supremacia monárquica gentílica, dos gentios. Jesus está vindo e eles estão debaixo desse poder. Mas o Senhor ainda está oferecendo o reino dos céus a eles. E aí Jesus começa a fazer o que no capítulo 3 de Mateus? Não, capítulo 3 não, capítulo 3 é João Batista, capítulo 4, perdão, capítulo 4. O que o Senhor começa a fazer no capítulo 4? Versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual que é a diferença de pregação e de ensino? No ensino você detalha as coisas. Na pregação, no querigma, você grita como um arauto. Jesus veio como um arauto anunciando o reino que estava em iminência. O que os judeus tinham que fazer, irmãos? Crer. E para evidenciar que ele era o rei do reino que podia se manifestar, o que ele fez para comprovar que ele era o rei? Milagres e sinais. Sabe por quê? Porque Isaías 35, os irmãos estão acompanhando? Isaías 35 profetiza que quando o Messias viesse, os cegos abririam os olhos, os ouvidos dos surdos seriam desatados, os coxos saltariam. Está escrito lá, Isaías 35. Aí Jesus começa a fazer todos esses sinais para dizer o quê? O Messias chegou. O reino está sendo oferecido a vocês. Vocês até estão debaixo de uma monarquia gentílica, vocês perderam a supremacia. Mas, conforme a profecia de Daniel, se vocês crerem, as 70 semanas podem acontecer agora. Pode acontecer agora. Se vocês crerem, arrependei-vos. O reino está próximo. O reino está em iminência. Eu sou o rei que chegou. E aí o que ele começa a fazer? Depois que ele prega, para provar que ele é o rei, o capítulo 4 ainda fala no versículo 23. Primeiro ele anuncia, e depois ele prova que ele é aquilo que ele está anunciando. 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Irmãos, isso era um messianismo conclamado. Você está entendendo? Eu cheguei, vocês vão crer? Vocês vão crer? Vocês vão aceitar? O reino vai poder se manifestar? Está entendendo? Aí ocorre uma outra coisa. Ele vai para o monte, ele dá os termos do seu reino, a constituição do reino. Quando ele está descendo do monte, depois de dar a constituição do reino, o que acontece, irmãos? Mateus 8. Quem que se aproxima dele? Um leproso. Um leproso. Agora, era a Constituição. Ele anunciou que o reino estava vindo, provou que era o rei e depois deu a Constituição do reino. Está entendendo a ordem? Aí depois ele desce do monte e quem chega diante dele? Ele vai ficar mais claro ainda que ele é o rei. Um leproso se aproxima dele. Você sabe que Levítico 13 e 14 falava da cura de um leproso e do ritual que tinha que ser feito se um leproso fosse curado. Sabe quando isso foi feito na terra de Israel? Nunca. Porque nunca um leproso foi curado na terra de Israel. Nunca. Lucas capítulo 5, que é o texto paralelo de Mateus, não diz só que era um leproso, que tinha uma leprinha. Uma leprinha já não tinha sido curada, mas Lucas fala que esse homem estava coberto de lepra da cabeça aos pés. Era pior ainda no caso. Aí ele se prostra diante de Jesus, chamando Jesus de Quírios, de Senhor, e fala: se queres, podes purificar-me. Jesus toca nele e fala: quero. Fica limpo. Aí você lembra a ordem que Jesus dá para ele? Eu estou mencionando assim rápido, mas não vai dar tempo de ler. Já percebi que não vai dar tempo. Então, os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia. Qual é a ordem que o Senhor Jesus dá para ele? Vai ao sacerdote e faz a oferta que Moisés prescreveu. Sabe quando essa oferta tinha sido feita, como eu estou falando? Desde que Moisés estava na terra? Nunca. O leproso nem sabe o que é. O leproso nem sabe. Irmãos, ninguém nunca tinha feito essa oferta. Tanto é que o Sinédrio, na época de Jesus, os mestres da lei, interpretando a lei, falaram assim: olha, quem vai cumprir a cura de um leproso é o Messias. Porque está escrito em Zacarias que o Messias vai ser o sacerdote. Então o Messias vai purificar o leproso. Passou-se a dizer nos dias de Jesus, no Sinédrio, o Sinédrio ensinava para todo Israel que quando um leproso fosse curado, o Messias teria chegado. Isso era o ensinamento deles. Que o Messias é que curaria o leproso. Agora imagine, irmãos, vamos imaginar um pouquinho a cena. Esse leproso, depois do Senhor proclamar, depois do Senhor falar do reino, pregar, anunciar que o reino está vindo, curar para provar que é o rei,
Dá os termos do reino no capítulo 5 a 7, e aí o Senhor cura o leproso. Coberto de lepra, Lucas vai falar. Coberto de lepra. Esse leproso sai do monte Tabor, foi onde Jesus deu o sermão, e anda mais ou menos 100 quilômetros até Jerusalém para fazer a oferta. A hora que ele chega lá e fala: olha, eu quero fazer a oferta que Moisés prescreveu. E os sacerdotes e os sinédrios estão tudo vendo. O que você acha que acontece? O que? Peraí, você era leproso? Não, não era só leproso, eu era coberto de lepra. Mas o que te curou? Está entendendo, irmãos? Quem curou você? Porque eles passaram todo o tempo falando: quando o leproso for curado, o Messias chegou e o reino de Deus está se manifestar. E Jesus fez de propósito: vai lá e faz a oferta que ninguém nunca fez. É o jeito dele falar: diga a eles que o Messias chegou. E teve resultados, sabe? Claro. Porque o leproso, quando ele ia, ele levava testemunhas. Imagina todo mundo falando: ele era leproso mesmo. Agora ele vai e faz a oferta. Sabe o que acontece como consequência disso? Vamos lá em Lucas 5 para a gente ver. Esse aqui a gente tem que ler. Você vê que a cura do leproso aparece no versículo 12 até o 16. E Lucas vai dizer que ele era coberto de lepra. Claro, Lucas era médico. E aí em Lucas que vai aparecer esse aspecto de se importar com a doença. Porque ele era um médico. Ele presta atenção que Mateus não prestou. E versículo 17, depois que o leproso faz a oferta, o resultado, olha o 17, 5:17 de Lucas. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estando ele ensinando, e achavam-se ali assentados, quem estava lá? Fariseus, mestres da lei, vindo de onde? De todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Uai, o fariseu não queria nem chegar perto da Galileia, quanto mais ir lá. Os que eram fariseus lá queriam sempre estar dentro de Jerusalém. Viajar para Jerusalém nem tem que voltar para a Galileia. Porque a Galileia era a Galileia dos gentios, a Galileia do povo misto, impuro. Mas alguma coisa aconteceu agora na Galileia que fez as autoridades do país inteiro correrem para lá. O que aconteceu? Um leproso foi curado. Se o leproso foi curado e está provado que ele foi curado, ele era um homem coberto de lepra, sacerdotes, fariseus, mestres da lei, vindos de toda a Galileia, da Judéia e de Jerusalém, o sinédrio todo correu para lá. Por quê? Nesse tempo, o seu irmão Arthur Futebol, um judeu rabino messiânico que crê no Senhor Jesus, ele ensina o seguinte, ele é um erudito, ele diz: o sinédrio ensinava que se ocorresse a cura de um leproso, eles tinham todos que parar tudo o que estavam fazendo, irem até o suposto curador e ficarem 2 anos em investigação para saber se ele era ou não o Messias. Eles estão cumprindo isso, irmãos. Eles estão vindo aqui para saber: será que ele é ou não o Messias? Irmãos, nesses 2 anos eles não podiam proferir juízo ou sentença, eles tinham só investigar. Investigar. Mas o Senhor Jesus é tão além do que tudo que a mente humana está preparada, que eles não aguentam. Eles vão lá para investigar, e a hora que eles estão lá para ficar observando em silêncio, para saber se ele era ou não o Messias, desce um paralítico pelo telhado, e aí o Senhor Jesus, de propósito: filho, estão perdoados os teus pecados. O acordo do sinédrio é: vamos ficar calados, não vamos proferir juízo, nada, vamos só examinar. Mas eles não aguentaram. A hora que eles viram o Senhor falando: filho, estão perdoados os seus pecados, já começa: quem é esse? Que profeta fez? Só um pode perdoar pecado, que é Deus. Eles estariam certos se o Senhor Jesus não fosse Deus. Agora, para provar que o Messias é muito mais até do que eles pensam, porque eles pensavam num super ungido, mas não um rei divino humano, o Senhor fala assim: mas qual que é mais fácil? Por que vocês estão arrazoando? Qual que é mais fácil para fazer? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Bom, quem pode perdoar pecado é só Deus, né? E quem que pode fazer um paralítico ficar curado instantaneamente?
Só Deus também. Para me provar que eu sou o Deus que vocês estão achando que eu não sou, então eu digo ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, a partir desse dia, você vai ver, se você ler uma harmonia dos evangelhos, os fariseus grudam em Jesus igual moscas na comida, igual carrapato. E o que eles estão fazendo? Eles estão tentando ver se ele é ou não o Messias. Mas acontece uma coisa: eles acharam que quando o Messias chegasse, ia dar a mão para eles. Fala: é isso mesmo, fariseus, vocês estão tudo certo. Vocês estão tudo certo em violar os mandamentos morais da lei, trocando pelo cerimonial. Vocês valorizam mais um boi morto no altar do que usar de misericórdia com o pobre. A lei falava das duas coisas, mas sempre que uma coisa se chocasse com a outra, Deus preferia o aspecto moral. Deus falou em Oséias: misericórdia quero e não holocaustos. Mas os fariseus inverteram. Eles foram ficando tão exteriorizados nas práticas deles, que se um pobre estivesse morrendo, mas ele tem que oferecer o sacrifício no altar, ele passava e deixava o pobre morrer, igual a parábola do samaritano. E Jesus veio e começou a quebrar isso. Outra coisa, eles tinham a Midrash judaica, que era um acréscimo que eles faziam de preceitos à lei de Moisés. Como o povo não sabia ler, os preceitos explicativos deles, o povo achava que era a lei de Deus também. E aí Jesus vai dizer que eles atavam um fardo pesado sobre o povo, mas nem com o dedo eles queriam levantar. O mandamento de Deus por meio de Moisés era 613, 10 na tábua e 603 preceitos e ordenanças. Eles acrescentaram mais de 1000 preceitos. E o povo carregava aquele fardo. E eles acharam que a hora que o Senhor chegasse, muito bom, falei: vocês estão de parabéns, vamos dar as mãos aqui, vamos governar. Para surpresa deles, o Senhor começa a quebrar tudo que eles faziam. Aí, irmãos, eles começam a ficar com ódio no Senhor, ódio no Senhor, ódio no Senhor. E o ódio chega tanto que eles começam a conspirar: nós temos que matar esse homem. Havia 3 sinais messiânicos que só o Messias poderia fazer: a cura de um leproso, que foi a primeira que ele fez aqui. Os fariseus colam nele e seguem ele durante 2 anos. Irmãos, são 2 anos de doutores da lei investigando uma coisa. Você tem uma ideia da precisão deles? Com 7 anos em Israel, o menino sabia a Torá inteira na cabeça, letra por letra. Decor. Para ele poder ser aceito como filho da lei e ter direito a frequentar a sinagoga, com 12 anos ele tinha que ter decorado de Gênesis a Malaquias. Aí ele era introduzido para ser ensinado na sinagoga. Você imagina então o critério dos rabinos, dos mestres. Era muito alto, irmãos. Esses mestres da lei estão seguindo Jesus dia e noite, 24 horas, querendo pegar ele em alguma coisa, mas agora já com ódio, porque o Senhor, em vez de dar as mãos para eles, o Senhor começa a quebrar as regras humanas deles e ameaçar o poder deles sobre o povo. Irmãos, 2 anos de homens precisos, sabendo que Jesus era o Messias, e mesmo assim eles começam a conspirar para matá-lo. Para matá-lo. O ódio chega tanto que eles falam: não vai ter jeito, nós vamos ter que matar esse homem, que sabiam ser o Messias. Por quê? Depois que os 2 anos passam, vamos ver aqui no capítulo 12 de Mateus agora. Tem um outro milagre que só o Messias ia poder fazer: a expulsão de um demônio mudo. Sabe por quê? Porque em Israel já havia exorcista. Mas para poder expulsar o demônio, eles faziam igual universal, do reino de Deus. Que não é o reino de Deus, é o reino do Macedo. Mas eles faziam mais ou menos igual ao universal, os pastores da universal. Eles faziam uma entrevista com o demônio, perguntavam o nome, aí invocava Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, e quem sabe o demônio saía. Quem sabe? Então como é que vai expulsar o demônio mudo? O demônio mudo não fala? Não dá entrevista? Não dá entrevista? Aí faz você dizer: o Messias vai conseguir expulsar o demônio mudo. Entendeu? E isso era uma coisa que o Sinédrio ensinava em Israel também. Quando o Messias vier, ele vai expulsar o demônio mudo. Irmãos, o primeiro sinal Jesus já fez. O segundo é tão estarrecedor, porque ninguém, irmão, um homem, ser profeta é uma coisa, curar a doença é uma coisa, isso já tinha acontecido, mas ter domínio sobre as trevas, ele tem que ter algo muito de Deus com ele. Agora, não só ter domínio sobre as trevas, como Jesus tinha com facilidade, mas expulsar o demônio mudo, que nem o mais santo rabino conseguia expulsar, porque para ele expulsar tinha que fazer uma entrevista toda com o demônio. Aí Jesus cura o endemoniado mudo, ele liberta ele do demônio, em Mateus 12, versículo 22 em diante. Então lhe trouxeram um endemoniado cego. Agora, olha só,
O terceiro sinal messiânico era a cura de um cego. Porque ninguém nunca tinha aberto olhos de cego. Isaías 35 profetizava que os cegos veriam quando o Messias chegasse. Agora aqui você tem uma coisa dupla. Você tem um endemoniado que, além de ser endemoniado, está mudo e cego. É duplamente messiânico esse milagre. Só o Messias vai expulsar um demônio mudo, mas esse mudo ainda é cego. O endemoniado mudo e cego, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão, olha irmãos, o espetáculo foi tanto que a multidão começou a falar. Por que a multidão estava falando? Porque é isso que o Sinédrio inculcava no povo judeu todo o tempo. O Messias vai curar o leproso, o Messias vai conseguir expulsar um demônio mudo e o Messias vai dar vista ao cego. Agora você tem aqui um endemoniado mudo que ainda por cima é cego. E o que o Senhor Jesus faz? Expulsa o demônio com a maior facilidade. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Ou seja, o Messias? Porque em Israel reinava aquele chamado complexo da liderança. O povo até sabia, mas não queria tomar decisão sozinho. E aí, fariseus? O que vocês vão dizer agora? Vocês passaram todos os dias ensinando para a gente que o Messias é que curaria um cego e que libertaria um endemoniado mudo. Ele fez as duas coisas, o mesmo homem. Qual é a decisão de vocês? Irmão, já fazia 2 anos que eles estavam seguindo o Senhor. Chegou a hora de dar um veredito, não tem jeito. Agora as multidões já começaram a conclamar uma decisão. Às vezes a gente lê, a gente tem ideia do impacto que é isso aqui, mas era isso que estava acontecendo. Tem que haver uma decisão. Marcos 3 diz que nessa hora havia descido rabinos e mestres da lei vindo de Jerusalém. Sabe o que significa vindo de Jerusalém? Vindo com o veredito do Sinédrio, da Corte Suprema de Israel, para tratar com Jesus. E sabe o que esses... Aqui em Mateus 12 não fala que eles vieram de Jerusalém, mas Marcos fala. Sabe o que o Sinédrio decidiu na pessoa desses mestres? Quando a multidão falou: decidam, fariseus, vocês precisam nos dar um veredito. Ó rabinos e fariseus, ele é ou não é o Cristo? Porque ele fez o que ninguém fez até agora. Ele conseguiu abrir as olhos de um cego. Isso nunca aconteceu no mundo. E em Isaías estava profetizado que o Messias faria isso. Mas ele ainda fez mais. Ele curou um demônio mudo. Curou o demônio não, né? Ele curou o endemoniado, libertando o demônio. Qual que é a decisão de vocês acerca dele? Afinal de contas, quem é Jesus de Nazaré? E eles não dão veredito. Não dava para negar que ele fez, né? Ele está fazendo tudo o que eles já haviam ensinado que o Messias faria. Sabe qual é a coisa mais horrenda, mais terrível? Depois de 2 anos de toda a investigação, de toda a certeza, do povo agora querendo uma decisão, eles falam deliberado. Sabe por que ele conseguiu expulsar demônio? Nós temos uma explicação. Ele é possuído de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ele é aliado de Satanás. Irmãos, isso é sério. Aqui está a explicação do que é a blasfêmia do Espírito Santo. Para uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela tem que ter essa consciência. Ela tem que ter essa luz de 2 anos de um rabino seguindo Jesus, com sinais inegáveis, e de todo o coração insistir que ele é possuído do diabo. Eu já passei tormentos por causa desse texto aqui, viu? Eu queria dizer para você e para qualquer um que você conhecer que tem esse medo: durma em paz. Porque só de você ter medo de fazer isso já prova que você não fez. Porque o fariseu e o escriba que fez isso aqui, irmãos, olha só, quando eles blasfemam contra o Espírito Santo, aí diz assim no versículo 27, Jesus fala: e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o que está acontecendo? Certamente é chegado o reino. O que eu estou fazendo ao expulsar demônios, fariseus? Eu estou trazendo a oportunidade de vocês aceitarem que o reino se manifeste. Vocês querem isso ou não? Amém. Nós dizemos amém, né? Mas o que eles disseram? Não. E os fariseus disseram para Jesus: isso que você está chamando de reino de Deus, de poder de Deus, de Espírito de Deus, nós chamamos de Beelzebul.
decisão deles. Eles blasfemaram contra o Espírito. E o povo, que devia ter tomado partido pelo Senhor, se uniu à decisão dos fariseus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: toda blasfêmia e pecado vai ser perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nessa era e nem na vindoura. E ele começa, irmãos, a dirigir-se a eles como uma nação que vai ser deixada na incredulidade. Sabe por quê? Porque aqui diz que, olha só o outro versículo. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Quando eles estavam falando o que ele fazia por Beelzebul aqui, diz que Jesus olhou dentro dos pensamentos deles. A palavra pensamentos aqui não é a palavra dianóia, como às vezes acontece na Escritura. É a palavra grega entumeses. Sabe o que significa entumeses? Significa um pensamento que é concebido e que é sustentado por uma forte paixão vingativa ou ódio intenso. Jesus viu que isso que eles falaram era fruto de uma decisão dura, fixada no coração deles. Eles não falaram de modo acidental. Foi algo que eles tinham decidido. Nós vamos chamar Deus de diabo, se necessário, mas nós não vamos mudar de posição. E nós vamos matá-lo. E vamos até a última consequência. Eram muito meses. Só quando uma pessoa atingir esse grau de dureza aqui, ela está perdida para sempre. Algum irmão conhece alguém? Eu não conheço. O irmão Delcio Meirelles, portanto, chega a dizer que é praticamente impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje. Porque Jesus não está aqui com esse grau de luz todo, ninguém conseguiu perscrutar e seguir 2 anos sabendo tudo que ele era e chegar nesse grau de dureza na luz mais absoluta. Irmão, vou dar um exemplo aqui, se o irmão Guilherme levantar ali, chegar um leproso aqui, ele abraçar, o cara se curar, eu já caio de joelho aqui na hora. Eu já começo a glorificar a Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas eles conseguiram, irmãos, ver isso aqui, o Filho de Deus encarnado, e blasfemar com esse tipo de coração. Aí o Senhor falou: agora não tem o que fazer mais. Vocês vão ficar na dureza, e vocês vão ser deixados, e o reino de Deus vai ser tirado de vocês. Eu sei que já deu tempo, né, Gil? Quantos minutos eu Então, agora, irmãos, nós vamos entender algumas coisas que Jesus passa a fazer a partir de Mateus 12. Mateus 12 é o clímax da rejeição. É o clímax, porque foi isso que aconteceu, foi o ponto de virada do relacionamento do Senhor com o reino judeu. Eles já tinham perdido a supremacia monárquica, mas o rei ainda estava oferecendo, por causa das 70 semanas que foram separadas do domínio gentil, para lidar com eles, o Senhor está dando uma última oportunidade. Quem sabe o meu filho respeitarão. Lembra da parábola? Quem sabe, mas não respeitaram. Esse é o herdeiro. Ele queria sentar no trono de Davi, então vamos matá-lo e o reino será nosso. Você entendeu? Agora as parábolas passam a fazer sentido. Vamos matá-lo e o reino será nosso. Foi o que eles falaram e blasfemaram contra o Espírito Santo. E até hoje, se você vai buscar os judaicos, a concepção dos judeus de Jesus é que ele era um curandeiro feiticeiro. Eles não negam a historicidade dele, mas dizem que ele operou sinais em Israel pelo poder do diabo. A decisão dos fariseus perpetua no coração da liderança judaica até hoje. E aí Jesus passa a falar para eles, irmãos, o Senhor passa a falar aqui no capítulo 12 ainda, vamos ver. Versículo... Vamos ler o 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Veja que o pecado foi um pecado geracional, foi um pecado nacional e geracional. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Foi um pecado nacional. Como nação eles estão endurecidos agora, embora como indivíduos eles possam crer. Isso é o que explica o fato deles serem deixados, mas quando chega no livro de Atos diz que havia muitos sacerdotes que obedeciam a fé. É porque individualmente cada um ainda pode crer, mas como nação, Deus virou o rosto deles. E a dureza os acometeu.
É uma sentença judicial. Os ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. E eles mesmo assim não quiseram crer. Agora olha só, irmãos, uma outra coisa interessante. Quando o espírito imundo sai do homem, um homem individual no caso, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. É assim que acontece. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Agora o que ele vai falar no final? Assim também acontecerá a esta geração perversa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Por trás dos ídolos estão o quê? Os demônios, né? O povo de Judá, antes do cativeiro da Babilônia, não adorava ídolos. A quem que eles estavam adorando então? A demônios. Então havia demônios ali. Aí o que Deus faz? Deus os envia para o cativeiro babilônico e eles ficam 70 anos curtindo ídolos. É como um menino que quer comer doce quente que vai fazer mal. Eu falo o que aconteceu comigo, tá? E a mãe fala, não come que vai fazer mal, não come que vai fazer mal. E ele, não, come. Aí a mãe dá tanto doce para ele que ele passa mal, nunca mais ele quer comer doce. Esse foi o jeito de Deus disciplinar Israel. Não adorem ídolos. Não, querem, então tá bom, vocês vão para a terra dos ídolos. 70 anos curtindo ídolo, irmão, nunca mais, depois que eles foram libertos, quiseram adorar ídolo. Então vamos dizer assim, que foi expulso esse demônio daquela geração. O demônio da idolatria saiu. Só que o que acontece? Ficou varrido e ornado. Mas não foi habitado. Porque quando o Messias chegou, o que eles fizeram? O Messias veio para a casa que estava ornada. Porque quando eles voltaram do cativeiro, para reedificar a cidade, os muros e o templo, era para esperar o Messias. Segundo as promessas de Malaquias, que o Senhor da aliança viria. E a casa estava toda ornada. Não estava? Mas quando o rei veio para habitar, o que eles fizeram? Deixaram ele habitar? Rejeitaram ele. Aí a casa ornada ficou vazia. E aí aquele mesmo espírito que oprimia e cegava eles no Antigo Testamento vai retornar. Mas vai retornar 7 vezes pior. Está entendendo? Essa é a posição dos judeus hoje. Qual que é a capital do gaysismo no mundo? Tel Aviv. Qual que é o lugar onde tem lá a família judia que é satanista e domina 80% da riqueza global? Servindo a Satanás. E todos os tipos de ideologias satânicas são financiadas por eles desde antes da Primeira Guerra Mundial. Uma família judia de movimento sionista. Detendo 80% da riqueza planetária na mão. Uma família judia. Isso é o que vai explicar quando chegar no fim dos tempos. Jerusalém será tão pecadora quanto Sodoma e tão mundana quanto o Egito. Eles vão matar as 2 testemunhas e provavelmente crucificá-las, porque o texto de Apocalipse diz assim: e os seus corpos jazerão na praça durante 3 dias, onde também o seu Senhor foi crucificado. Também indica, eles também foram crucificados. Irmão, como é que pode Jerusalém ficar tão impura, tão suja, tão cheia de trevas? Porque foi o que o Senhor falou. O demônio tinha sido expulso, está entendendo? Ao eles serem cativados na Babilônia. A casa depois ficou varrida e ornada quando houve a restauração por meio de Esdras e Neemias. Mas quando o rei chegou para morar, eles o rejeitaram. Então agora essa casa que está varrida e ornada, mas vazia, vai ser habitada de novo pelo mesmo mal do Antigo Testamento, mas ficará 7 vezes pior. Assim acontecerá essa geração perversa. E aí, irmãos, o Senhor vira a face para eles. E eu vou concluir aqui com a iniciação do capítulo 13, do 12 e 13. E o Senhor faz um portento aqui. E o reino, irmãos, passa a ser escondido dos judeus. E essa é a fase que nós estávamos falando, que agora o reino está em mistério. O reino que poderia se manifestar visivelmente, fisicamente, visível na terra, dando a Israel o que era deles por direito, e também fazendo os povos serem alcançados, e até mesmo a igreja surgir. Agora, irmãos, um outro caminho vai ser dado, e a última semana de Daniel, depois da 69ª semana, a última vai ficar postergada, para o fim da era parentética, para só se cumprir no finalzinho do tempo dos gentios.
Entendeu? Esse é o tempo do mistério. O reino e o mistério. O rei foi escondido deles e o reino também. E o Senhor passa a governar apenas espiritualmente sobre um povo a quem o reino de Deus foi dado. Está dando a entender, irmãos? Esse virar as costas que o Senhor tem para com os judeus está aqui no capítulo 12, versículo 46. Olha, coisa mais estranha se você não entende o que aconteceu até agora. Parece que Jesus foi grosso. Parece que ele foi assim meio, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que é isso? Eu não consigo tratar minha mãe assim? Por que o Senhor está tratando Maria desse jeito? Por meio de quem que Jesus passou a ter algum vínculo com os judeus na terra? Por meio do sangue de Maria. Maria não era judia? Jesus passa a ter um vínculo de aliança davídica com os judeus por meio de Maria. Maria é a representante do seu portento para com os judeus aqui agora. O que é um portento? O portento é uma profecia que acontece por meio de um acontecimento do momento. Lembra de, por exemplo, Samuel e Saul? Lembra? Saul ofereceu um sacrifício que não era para fazer, Samuel reprovou ele e virou as costas. Saul agarrou no manto de Samuel e rasgou. O que Samuel falou? Assim Deus rasgou de ti o teu reino. Isso é um portento. Jesus vai usar a situação com Maria como um portento da sua quebra de aliança com os judeus. A partir de agora não tem mais nada a ver com o reino de Israel e com os judeus. O reino está escondido deles. As parábolas vão ser faladas para esconder a verdade deles. Tem gente que pensa que o Senhor falou parábolas para facilitar. Não é para facilitar, não. É para esconder. Porque eles vão ser deixados na natureza deles até que o tempo dos gentios se complete. E que haja entrada a plenitude dos gentios, que é o amadurecimento dos vencedores da igreja. Então aqui fala assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E lá em Marcos está um outro detalhe, eles que queriam prendê-lo, né? Não queria só falar não, ele está louco, vamos prender ele, porque ele não para nem para comer. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram ao ouvido: quem é minha mãe? Coisa mais esquisita, gente. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou seja, eu não tenho mais relação de sangue. Não é mais com os judeus a minha relação. E estendendo a mão para os discípulos, os que criam, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque agora a porta está aberta, ele vai começar a se voltar para os gentios, para dos gentios constituir a igreja, que é um povo que é produzido pela fé, por fazer o que o Pai deseja. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Os seus não receberam. Então o reino foi escondido deles, e vai se manifestar na era vindoura. E o que nós temos agora? O reino e mistério na igreja. Amém. Mas nós vamos parar por aqui, tá? E vamos continuar daqui no próximo tempo de compartilhar. Não quero me alongar e também não quero correr para não ficar entendido. Então, irmãos, nós vimos até aqui. O reino dos céus é o período em que os céus governam sobre a terra. Ele foi oferecido aos judeus, ele foi rejeitado, e o reino entrou na fase de mistério. Tá? Nós vamos continuar daqui no próximo tempo. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe. Amém.